Graças a Deus. O tema que eu quero ministrar a você nessa noite é a quarta parte do que eu venho falando com você sobre fé versus incredulidade. E hoje eu quero falar sobre as obras da fé. Entendo eu, biblicamente, que a fé gera uma obra. Você sabia disso? E em Tiago, carta de Tiago, capítulo 2, versículos 17 e 18 é o texto que vai dar base para o que nós vamos falar agora. E diz assim: também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Que esta palavra abençoe o nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amados? Vamos ouvir a palavra do Senhor, aquilo que Ele tem reservado a nós. Pai de amor e bendito, eu te louvo, eu te agradeço, eu bendigo o teu nome nesta noite, porque eu sei que tu has de falar com a tua igreja nesta hora. E antes de nós orarmos, nós queremos acrescentar algo mais nesta proposta de fé que o Senhor tem trazido a cada um de nós aqui nesses dias. Hoje nós vamos falar sobre as obras da fé. Creio eu, segundo a tua palavra, segundo aquilo que Tiago relatou, que a fé ela produz uma obra. E é esta obra que nós vamos ver agora nesta hora. Fala conosco. Ministra ao nosso coração, aqueles que aqui estão no templo, aqueles que estão me ouvindo por esse CD ou pela internet, e que esta palavra produza 100 por 1 da semente nos corações. É a oração que eu te faço, em o nome de Jesus, e para a glória de Deus eu faço. E a igreja que crê e recebe assim, diga amém e amém. Amados irmãos, minha igreja querida, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós temos estudado esse mês todo a respeito da fé. E hoje nós estamos no quarto ponto, a quarta parte do tema fé versus incredulidade. Eu quero ministrar a você a respeito das obras da fé. Nós já falamos aqui que a fé precisa ser promovida. No nosso primeiro encontro eu falei isso, que a fé, disse o apóstolo Paulo em Tito 1:1, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé, que é dos eleitos de Deus. Então, a fé, ela precisa ser promovida. Se a fé não for promovida, nós vamos descair dela. Se ela não for promovida, a incredulidade automaticamente se promoverá em nossas vidas. Então, entenda isso, a fé precisa ser promovida. Depois nós falamos sobre a necessidade de sermos firmes na fé. Porque não adianta você acreditar hoje, amanhã descrer. Hoje eu creio, amanhã não creio. Não. Em Atos 14, 22, nós lemos: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. Então, hoje eu quero avançar um pouco mais contigo a respeito dessa questão de fé. Hoje eu quero falar a respeito das obras que a fé produz. Porque a fé não é como é que se fala? Uma rede. Aquela rede que as pessoas compram e colocam, ficam lá balançando, dizendo: ó, eu tenho fé. E fica ali balançando, não é? Como se estivesse naquela música de Caymmi, não é? Na rede, na praia de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, tomando coco na praia de Itapuã. Não, isso não é fé. Isso aí pode ser qualquer outra coisa, um descanso, mas fé não é. Eu quero te falar a respeito desta obra que a fé produz, ou obras que ela produz. Pois a questão, irmãos, não é só a gente dizer que crê. Eu sempre digo isso baseado lá em Hebreus 11:6, porque a questão não é só você crer. Porque crer, eu sei que você crê, mas a fé, ela vai gerar uma postura. A fé, automaticamente, ela vai gerar uma ação nas nossas vidas.
A fé, ela tem uma voz. Ouvi isso o apóstolo falar nesses dias, lá na sede, num culto de consagração. A fé tem uma voz. Eu gostei disso. A fé realmente, ela tem uma voz. Nós chamamos isso de obras da fé. Em Hebreus 11:6, cremos que foi o apóstolo Paulo que escreveu, ele diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, olha, creia que Ele existe, mas também que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, crer, todos nós cremos. Agora, buscar é outra coisa. Uma coisa é eu crer, sim. Outra coisa é eu buscar a Deus. E se uma pessoa não tiver revelação de Deus para esse assunto que eu estou falando aqui de Hebreus 11:6, ela vai se confundir. Pois o apóstolo Paulo disse que ninguém seria salvo por fé. Ele falou lá em Gálatas 2:16, sabendo contudo que um homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados, de novo, pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei, categoricamente Paulo afirma, ninguém será o quê? Salvo. Realmente, irmãos, ninguém é salvo por obras. Obras não salvam ninguém. Mas existem determinadas obras que são a prova de que uma pessoa é salva. Eu vou melhorar isso para você. Ninguém é salvo mediante a obras. Eu vou fazer isso aqui, vou fazer aquilo ali, vou ajudar acolá, para que eu possa ser salvo. Não, ninguém é salvo por obras. Mas o salvo, diz Tiago, ele já produz automaticamente uma obra, que não é a obra da lei. Eu chamo de obras da fé. Então, eu vou usar, por causa do tempo, que o nosso tempo terça-feira é bem escasso, eu vou usar 3 áreas da nossa vida, 3 apenas, para nós falarmos a respeito de como usar a fé em cada uma delas. E você vai perceber que ao usar a fé em cada uma dessas áreas, irmãos, isso vai produzir na tua vida uma obra santa. Eu vou falar de 3 áreas. Eu vou falar de família, porque não poderia deixar de falar, é o tema do nosso ano aqui, famílias benditas do Senhor. Vou falar de saúde. E pegando o gancho de pastores, domingo aqui, pregaram, vou falar sobre prosperidade. Primeira coisa, então, que eu vou falar é sobre família. Família. Falar de uma obra de fé na família, eu me lembro sempre daquilo que Pedro, o apóstolo Pedro, escreveu à igreja, e ele num trecho breve, mas eu vou pegar só o versículo 7 da sua primeira carta no capítulo 3, 1 Pedro 3:7, ele fala algo muito interessante, que é a questão da vida comum do lar. A vida comum do lar. Ele diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. Porque geralmente quem vive a vida comum do lar com mais força é a mulher. Mas ele está dizendo, você também tem que ser participante com discernimento. E tendo consideração para com a vossa mulher, como a parte mais frágil, ele não está dizendo fraca, está dizendo frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Então ele está dizendo, faça isso. Trabalhe em consonância, em concordância, a vida comum do lar, em consideração com a sua esposa. E ele diz, se você fizer isso com dignidade, você vai herdar a mesma graça que Deus tem liberado sobre todas as famílias benditas da terra. E ele dá uma sentença, ele diz, e faça isso também, para que as tuas orações não se paralisem. Você sabe que a Bíblia, ela é categórica, ela diz que Deus não está com os ouvidos tapados, nem as mãos encolhidas, mas há coisas que interrompem orações. Pastor, por que no lar, quando a vida comum do lar não está em consonância, as orações se paralisam? Simples, porque nós vivemos no mundo espiritual. O mundo espiritual, ele conspira ou a favor da parte de Deus ou contra da parte do mal. Então, a vida comum do lar, entenda uma coisa, ela é diferente da vida comum da rua.
A vida da rua é diferente da vida comum de um lar santo, de um filho de Deus. A vida comum da rua, ela é assim, ó. É bebedice, drogas, prostituição, brigas, jogatinas, falta de compromisso com o lar, descaso, repúdio. Isso é a vida do mundo. Isso é a vida comum lá de fora. Mas a vida comum do lar, estamos falando aqui para um lar cristão, é dormir com a esposa, é ter vida íntima com ela, é brincar com os filhos, é participar da educação dos filhos, é ministrar a sua casa a palavra do Senhor, é passear com a família. Isso é muito importante. Às vezes eu ouço irmãos aqui na igreja falando, eu não estou tendo tempo para descansar. Isso está errado, hein? A Bíblia diz que você tem que trabalhar, mas tem um dia que você tem que parar para descansar. Você precisa entender tudo isso. Passear com a família, vir à igreja, isso faz parte de uma obra familiar. Ajudar no que for necessário em casa, como disse Pedro. Isso tudo é a vida comum do lar. É trazer a santidade, é trazer o ambiente do céu para a sua casa, para o seu lar. Isso é uma obra proveniente daqueles que creem no nome de Jesus. Isso é uma obra santa, produzida pelos que têm fé. Sem isso, irmãos, eu te garanto, por gabinetes que eu tenho feito, e olha que nós estamos no ano da família. A família tem sofrido por não utilizarmos do benefício da fé, gerando essa obra no nosso lar. Então, em primeiro lugar, a vida comum do lar. Segundo, quero falar sobre a fé gerando uma obra santa na vida das mulheres edificadoras do nosso ministério. Há um texto na Bíblia que ele é muito debatido, até porque não existe similar no masculino, só existe no feminino, que é Provérbios. Provérbios 14, o versículo 1 diz assim, ouça, irmãs, ouça, irmãos, mas principalmente as mulheres. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, a tola, em outras versões, com as próprias mãos, ela derruba a casa. Então, entenda uma coisa que eu vou te falar para as mulheres agora aqui, principalmente para você, irmã, que está aqui me ouvindo, e você que está me ouvindo pela internet. A Bíblia, ela diz que a mulher, apesar de ser frágil, não é fraca, ela é forte. E ela, se viver a vida comum do lar, e se ela buscar em Deus e essa fé produzir obras, a Bíblia diz que as obras dessa fé faz com que essa mulher tenha um parecer tão forte que ela seja o sustentáculo da sua casa. Mas em contrapartida, a Bíblia não maqueia. Lembra-se que eu estava falando agora? Agora há pouco, sem gravar, eu estava falando para vocês a respeito de pessoas que mentem para si mesmo. É a tola. Não! Não! Esse não é uma palavra que você tem que saber a hora certa de usar. Não, deixa eu explicar. Na vida não existe pedidos de explicação. Não tem explicação. Jesus está na cruz, duas pessoas penduradas ao lado dele, um diz, se você é de Deus mesmo, tira a gente daqui, cara. O outro do outro lado, na mesma situação, diz assim, rapaz, ele é santo. A gente que devia morrer só. Você está entendendo? Jesus não ficou, vamos criar um debate aqui, vamos criar um debate gospel. Pararara. Não teve debate. Não precisa de discussão. Ou é ou não é. Então, o que é uma mulher sábia? Já preguei aqui, num culto de mulheres até, fui convidado pela minha esposa e preguei. A mulher sábia é uma mulher dirigida pela palavra de Deus. O que a Bíblia diz? Isso, então é isso que eu tenho que viver. Eu tenho visto e tenho presenciado. Isso aqui eu falo como um pastor. Famílias e mulheres, falo agora para as mulheres, vou falar dos homens. E mulheres, passando por momentos de dificuldade no lar, quando elas poderiam elevar o lar, estão derribando. Por quê? Simplesmente porque ela não deixa a palavra de Deus agir, o Espírito Santo não tem a conduzido. A mulher sábia, ela é ajudadora.
eu vou usar o termo que eu usei no dia da pregação. Ela é Shail. Shail é mansa, ajudadora fiel. Ela pensa na edificação do lar. Então você tem que pensar, quando acordar, irmã, pensar assim, eu tenho que edificar o meu lar, eu tenho que ajudar na minha casa, apesar do meu marido ser o cabeça, eu é que sustento isso aqui. Eu estou mais tempo aqui. Eu posso levar, eu posso destruir. Maridos, quero falar para maridos que entendam, e eu fiquei muito pensativo na pregação de domingo à noite. Quem não esteve aqui domingo à noite, você deveria ouvir a pregação que o pastor Guilherme pregou aqui. Amados, foi um negócio assim sobrenatural. Eu queria ministrar a você Efésios 5:23, porque temos que entender a respeito de maridos com autoridade. Porque diz assim, porque o marido é o cabeça da mulher, não está dizendo que ele é mandante da mulher, está dizendo que ele é o cabeça. Ela que vai vir para levar ou elevar o lar, ele está ali para dar apoio, ele é cabeça. Entenda uma coisa, biblicamente, cabeça não é quem grita, quem estufa o peito. Cabeça é quem pensa. Simplesmente, cabeça é o que pensa. Deus vai pensar no meu lar através da minha cabeça. Se o bispo Gustavo, na casa dele, não pensar, vai acabar a igreja. Que isso, pastor? Lógico. Se minha família acaba, acaba a tua. Olha a responsabilidade. Então eu não posso nem ter o prazer ou desprazer de pensar assim, não, eu vou ficar fazendo aqui vista grossa. Não posso. Não posso. Pelo bem da tua alma, pelo bem da minha casa, pelo bem do meu chamamento diante do Senhor, eu tenho que entender aquilo ali, que eu sou cabeça. Maridos, homem, cabeça, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Ponto. Deus governa a igreja, marido, governe. Pastor, mas eu tenho uma fala mansa, não tem problema, ninguém mandou gritar. Não precisa gritar. Mas eu sou uma pessoa fleumática, mas você pode ser um fleumático cabeça. Pastor, se o homem não for o cabeça do lar, vai haver insubmissão, e toda insubmissão é rebeldia diante de Deus, quebra toda a cadeia de autoridade do céu. A família se esboroa. E não adianta, irmãos, eu vou ser muito sincero com você orar pedindo a Deus para mudar aquilo que você não está disposto a mudar. Vou ser muito sincero com você, porque às vezes a gente faz umas orações que não vai ser ouvida. Eu vou orar fora da palavra, não vai ser ouvida. Eu tenho que orar pedindo ao Senhor, Senhor, eu preciso ser cabeça nisso aqui, me dá orientação que eu tenho que resolver isso aqui, e vou resolver. Ponto. Essa oração Deus ouve. Então, as mulheres edificadoras, os maridos de autoridade e os filhos obedientes fazem parte de uma família com obras da fé. Porque ainda em Efésios, no 6 agora, no versículo 1 a 4, diz, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Por quê? Ele explica, ó, para que te vá bem, senão não vai bem. Senão não vai bem, não adianta orar, não vai bem. Para que você tenha longa vida sobre a terra, porque senão vai morrer cedo. Está escrito na Bíblia, eu estou lendo Efésios 6, 1, 2, 3 e 4. Vou ler o 4 agora. E vós, pais, não provoqueis aos vossos filhos ira, mas criai-os, não bota lá na escola e manda o professor criar, cria você. Você, pai, você, mãe, que dá a voz. Criai-os, como pastor me diga, na disciplina. Em primeiro lugar é disciplina, filho tem que ter disciplina. Acabou, chega, vamos dormir. Bora. Pastor, mas meu filho tem 50 anos, se você cria, como diz o provérbio, desde criança, ele vai ser disciplinado, não vai esquecer da disciplina. E além da disciplina, ele tem que ser criado na admoestação bíblica do Senhor. Porque se você não criar na Bíblia, o mundo vai criar teu filho para ele. E eu tenho dezenas de vídeos que pessoas mandam para mim, eu coleto e guardo, que não vou mostrá-los aqui, porque não são públicos. Mostraria para você, como eu mostrei porque se tornou público no YouTube um tempo atrás, de uma menina com a sua irmã, que programou
o assalto da sua casa, meninas crentes, nascidas na igreja, e elas programaram o assalto do pai que era empresário. Depois fosse descobrir que as próprias filhas que cantavam na igreja, que programou o assalto do pai. Que entraram na casa do pai, bateram no pai, tudo a pedido da filha. Eu estou te falando de filhos crentes, porque não foram criados nem em disciplina e nem na Bíblia. Então entenda o que eu estou te falando. Eu acho que é desnecessário eu falar para você. Se você tem filhos pequenos, acredite no que eu estou te falando. Dá uma olhada no Facebook do teu filho, dá uma olhada na senha. Vem cá, deixa eu ver o que você está vendo. Qual é a série da Netflix? Tem uma série da Netflix que induz as pessoas ao suicídio. Você sabia disso? A igreja sabia disso? Alguém aqui sabia disso? Quem não sabia? Quem não sabia? Você não sabia? Mas tem. E sabe qual é a faixa etária? 12 anos. Induz ao suicídio. Então, filhos desobedientes e pais sem autoridade e sem disciplina faz sofrer a família. E nós queremos ter obras da fé e não obras das trevas. É o primeiro ponto que eu quis falar sobre família. O segundo ponto que eu quero falar dessas obras da fé é atrelado a uma coisa que agora, essa semana então, borbulhou demais por causa da morte de um apresentador, que é a questão de saúde. Saúde não é só caso do governo, saúde é caso nosso, saúde começa também em casa, como tudo aquilo que eu te falei a respeito de família. Por exemplo, duas coisas eu vou te falar que é o básico. Temos tempo para muita coisa, eu vou falar só de duas coisas. Uma obra da fé gerada em nós a respeito de saúde. Primeiro, Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida está no poder do açúcar. Desculpa. A morte e a vida estão no poder da gordura. A morte e a vida estão no poder de quê? Da língua. Agora, preste atenção, que pode se aplicar a todas as outras coisas agora, depois do ponto e vírgula. Porque a Bíblia, ela é ampla, é o Espírito de Deus falando ao nosso coração. Olha o que ele vai dizer agora, Salomão. O que bem a utiliza, a língua, come do seu fruto. E aqui eu abro duas vertentes. A língua, ela serve para sentir sensibilidade das coisas, do gosto, do paladar. E a língua serve para te dar coordenação na fala. Então, duas coisas aqui eu aprendo para a minha saúde. Primeiro, a minha confissão tem que ser em linha com a palavra. Se eu sou aquela pessoa que fica, dia, céu, eu conheço pessoas, irmãos, que misericórdia, dá vontade de sair correndo de perto. As pessoas, quando abrem a boca, eu falo, não aguento, cara, só profere morte. Não consegue glorificar Deus em nada. A confissão dela de oração é sempre abaixo, sempre o inferno. Então, primeiro, cuide da sua confissão. E segundo, cuide do que você come. Você come. Eu, às vezes, pego aqui, orar pela irmã ou pelo irmão que está passando um problema de saúde. Eu olho, veja aqui. O açúcar está alto, está com 500. Mas a gente vai nas festas, só come o glacê do bolo. Toma guaraná na veia. O que adianta eu orar? Pastor, ore porque fulano está com a glicose muito alta, há um risco de amputar um membro do corpo. Mas não para com a feijoada toda... Irmãos, eu gosto de feijoada. Esse dia eu pedi a irmã para fazer para mim, sabe o quê? Dobradinha. A irmã fez para mim. Mas imagina eu comendo todo dia dobradinha. Meu amado, não haja terno, né? Você está entendendo? Então as pessoas não conseguem, todo dia elas têm que comer, todo dia elas têm que comer aquele negócio. Não, todo dia eu tenho que comer 10 pãezinhos. Pastor, pão é uma coisa maravilhosa. Pão é de Deus, está na Bíblia, hein? Pão está na Bíblia. Sim, está na Bíblia. Mas o que bem a utiliza, você vai comer um pãozinho, é pecado, pastor? Não, o cara quer comer a padaria toda. Eu fui fazer uma visita a um casal, não são da nossa igreja, mas fomos lá. E ele falou assim, pastor, eu estou fazendo uma dieta, mas eu não sei por que eu não emagreço. Eu falei, eu não sei. Eu à noite nem como. Eu à noite só como um negocinho, só tomo um negocinho e como um negocinho. Meu amado, ele toma uma jarra de suco desse tamanho, um pão doce desse tamanho. Eu falei, meu amado, é melhor comer arroz e feijão, então. Eu não sei porque que eu não estou emagrecendo. Eu falei, eu sei, você não sabe, eu te digo. Carboidrato.
Então, primeiro, a confissão da palavra, aquilo que você come. Mas eu estou falando sério, a gente ri, mas é sério, irmãos. Porque olha só, aqui na nossa igreja nós temos casos de pessoas que têm problemas com diabetes. É perigoso, a gente está avisando. Eu não estou pregando aqui, aí daqui a 6 meses vem alguém, a pessoa está ficando cego. Ou está amputando a perna, mas não tá, a gente ri, mas não dá ouvidos o que eu estou falando. E é sério o que eu estou te falando. Quer ver? Eu falo, todo ano eu falo assim, vai chegando o verão agora, né? Já estamos na primavera, já começou a esquentar. Beba água, queridos. Beba água. Traz uma garrafinha para a igreja, aquelas garrafinhas. Como é que é o nome da... Squeeze, aquela... Traz aquilo, enche lá e vai bebendo aí, porque é até melhor que você ficar toda hora pegando copinho e deixando na igreja, e derruba, e molha, e gente escorrega. Outro dia derrubou uma água aí, o irmão foi andar aí e quase escorregou. Olha só, não vigia. Você tem que vigiar quando trouxer copo para dentro da igreja. Você deixou cair, eu estou no culto, ninguém limpou. A irmã pisou. Já pensou se a irmã bate com a cabeça? Eu ministrando um culto? Parou o culto, né? Acabou o culto. Então, irmão, vigia. Vigia. Você quer trazer água para dentro da igreja? Traz uma garrafinha, aquelas que só tem um boquinha mesmo que você pode ir. Não vai virar. Mas traz. Beba água, bastante água. Porque senão daqui a pouco você está me pedindo aqui, pastor, há um cálculo no rim. Vai dar cálculo no rim. Você come muito sal e você bebe pouca água. 1 Coríntios 6,19 diz assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário de quê? Ponto, está respondido. Que você tem da parte do Espírito Santo, da parte de Deus, e não é de você mesmo, você vai prestar conta do teu corpo, então cuide do teu corpo. Cuide da tua casa, da tua família e cuide do teu corpo. E para terminar, para a gente orar, sobre prosperidade. As obras da fé, elas geram coisas na gente maravilhosas. Dentre elas, o que eu vou te falar agora é isso aqui, ó, Isaías 55:2. E isso aqui eu vou explanar muito domingo aqui, presta atenção. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? A Bíblia já está explicando, você está gastando dinheiro com aquilo que não precisa ser gasto. Você está jogando dinheiro fora. E eu já expliquei para vocês, ainda bem que o pastor Adelso falou aqui domingo, que você não venha, se você não quiser ouvir. Nem venha. Porque eu vou falar para você como é que você tem que viver a sua vida financeira. Porque você joga muito dinheiro fora, você poderia estar bem melhor. Você tem que saber usar bem os teus recursos. E a fé, irmãos, ela sabe discernir o que é jogar dinheiro fora, o que é jogar pérola aos porcos, né? E realmente você ser uma pessoa de multiplicação para Deus. Pastor, mas eu não sei fazer isso. Ué, eu vou te explicar. Você não sabe? Tiago diz aqui, ó. Pede sabedoria a Deus. Ele te dá. Nem vai te cobrar, vai te dar. Domingo eu vou estar te falando isso. Lucas 14. 3 versículos interessantes. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar o que tem, se tem os meios para concluir? Foi o versículo que o pastor leu aqui domingo. E diz o 29, que ele não leu. Para não ceder que tendo lançado os alicerces, não podendo acabar. E todos que virem zombar de você. E diz o 30. Este homem começou a construir e não pôde acabar. Sabe por quê? Porque ele não tinha padrão. Ele não tinha sabedoria. Ele não calculou as coisas. Ah, vamos fazer pela fé. Isso não é obra da fé. Isso aí não é obra da fé. Isso é irresponsabilidade. A fé, ela sabe discernir isso tudo. Por exemplo, Provérbios 11:25 é uma máxima nossa. Isso aqui você conhece de cor. Isso aqui, meu irmão, é a chave da vitória. Pastor, eu não sei por quê. Vou te explicar então, vou te explicar. A alma generosa prosperará. Pastor, por que eu não prospero? Alguém me pergunta. Vamos lá, alguém me fez essa pergunta esse dia. Pastor, por que eu não prospero? Responda para essa pessoa. Responde, igreja. Por quê? Não é generoso, é a Bíblia que está dizendo. Generosidade não é jogar dinheiro fora. Generosidade é você ser canal de bênção, como Abraão era. Não é sair jogando dinheiro. Entendeu? Pastor, eu vou agora então sair aqui gastando dinheiro. Não posso ver um mendigo na rua que eu vou... Calma, não estou dizendo isso. Estou falando de generosidade. Não estou te falando de loucura. Generoso. Aquilo que se compadece e dá. Porque você vai ser descedentado. Você vai viver a prosperidade do Senhor. É o que a Bíblia diz.
Então, uma pessoa de fé, ela sabe que Deus dá recurso para ela poder ajudar o necessitado. Olha, Deus me deu para ajudar aquela pessoa. Não, não vou ajudar nada não. Ela pode estar em pecado. Amado, se Deus deu para você dar, dê. Não é para tirar onda. É para depois ficar dando com a mão direita e chega na porta da igreja. Não, porque eu ajudei fulano, ajudei Beltrano. Algumas pessoas, ao longo do tempo que eu sou pastor aqui na igreja, me fizeram essa pergunta. Pastor, por que a gente não coloca um quadro lá fora e diz o que a igreja faz? Eu falei, porque aqui não é obra de caridade. Aqui não é centro espírita. Aqui é igreja. Eu aprendi que se eu der com a mão direita, a esquerda tem que ficar quietinha. Eu não preciso fazer alarde. Eu não vou ganhar a eleição, eu não sou candidato a nada. Sou generoso. Então, no céu, amados, entenda uma coisa, ó, no céu não tem dinheiro. Dinheiro é para ser usado aqui, mas ser usado aqui com sabedoria. Lembra de Jó 1:21? O que Jó disse? Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Então não adianta você querer ficar guardando dinheiro também. Tem gente que guarda dinheiro, é usura. E a Bíblia diz que isso é idolatria. Toda idolatria se afasta de Deus. Toda idolatria te afasta de Deus. Não, pastor, eu sou uma pessoa comedida. Mas, amado, você não tem como ajudar teu filho, dá um tênis novo para ele. Não, temos que guardar, porque pode um menino lá explodir uma bomba lá na Coreia. Mas, amado, se explodir a bomba na Coreia, o mundo todo está lascado. Não é só você, não. Aliás, temos que orar, porque se ele apertar o botãozinho, você vai ver o que é realmente essas pregações de fé. Espero que Deus não esteja preparando a gente para isso. Espero que essa pregação é só para a gente viver o nosso Brasilzinho aqui. Porque se aquele menino louco aperta um botãozinho lá, o tupete de lá aperta para lá também. E eu não vivi guerra. E as guerras que se viveu eram guerras de fronte. O cara com a baioneta tinha que lutar. Agora não precisa mais, né? Agora a guerra, sabe como é que é? Um cidadão entra aqui no aeroporto, trazendo um antrax no corpo. Mata todo mundo sem você saber. Então, amados, há muitas pessoas ainda que estão dispersas, sabe? Pensando que igreja é apenas um lugar para ir quando não tem aberto o shopping. Não é, não. Igreja é voz profética. E eu lamento muito, e vou deixar registrado de novo, pela milionésima vez. Você que não pensa assim, na hora que o dia mal vem, eu só lamento mais ainda, porque a primeira pessoa que você liga desesperada é para mim tentar resolver. Tirar um coelho de dentro de uma cartola, que não se tira. A diferença está lá em Malaquias, e mostrarei a diferença do que serve para aquele que não serve. Então, eu sou a favor da pessoa ter poupança, sou. Mas não sou a favor da pessoa aprisionar o dinheiro no banco. Faz nada. A casa está caindo no teto e o cara está lá preso. Eu conheci um pastor de uma denominação que os membros da igreja dele falavam assim, poxa, quando você conversar com o pastor fulano de tal, fala com ele. A igreja tem uma fortuna no banco, mas não consegue embolsar a igreja. Vai cair a parede da igreja. Ele diz, não, Jesus vai voltar. Ué, se Jesus vai voltar, embolsa antes. Para Jesus voltar e a igreja subir embolsada, pelo menos. Não é? Uma fortuna no banco, o cara, não podemos mexer. Ele falou, pastor, a gente vai fazer uma campanha para comprar folheto para evangelizar, folheto. Aí os diáconos falam, não votamos, deixa o dinheiro quietinho lá, meu amado. Em nome de Jesus, não é isso, não é a usura. Então, a nossa igreja, ela tem poupança. E eu guardei essa poupança até um momento oportuno, apesar de muitas pessoas na época não saber. Também não falei, porque é questão de psicologia humana. Né? Se eu falo que tem uma poupança, aí um dia que eu falo assim, irmãos, tem que pagar o ferro, né? Ele tem poupança lá, a gente não comprava o terreno. Então eu guardei para o terreno. Só que gastamos no terreno. E a gente gasta dinheiro assim, ordenadamente por semana. Ordenadamente, eu não gasto desordenadamente, ordenadamente. Mas eu guardei até o momento oportuno. Então, eu agora, na hora da construção, eu não posso ser intransigente com dinheiro. Não, pela fé. Irmãos, pela fé comprei o telhado da igreja. Louco. Estou fazendo fundação, vou comprar telhado para quê? Então, entenda isso. Eu conheci um irmão, ele tinha um excelente salário. Sabe quanto é que ele ganhava? 15 salários mínimos. Mas ele não tinha um plano de saúde. Ele teve tudo, menos um hospital quando precisou. Ele morreu com carro zero, casa na praia com piscina. Porque não conseguia pagar um plano de saúde. Pagava tudo. Pagava lá na casa de praia, caseiro, não sei o quê. Gastava, mas não conseguia pagar um plano de saúde. Morreu. Precisou do SUS. Não adiantou, morreu.
Então entenda isso. Eu aprendi uma coisa na vida: fidelidade é fruto do Espírito Santo. Uma pessoa de fé, ela é fiel a Deus com o seu dinheiro. Em tudo. Seja para sua casa, seja para suas compras, seja para a obra do Senhor. Eu termino com Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, o que mais? Fidelidade. Não existe o fiel em uma coisa e o infiel em outra, irmãos. Não, pastor, não. Eu sou fiel nisso, mas não sou fiel naquilo. Não, a Bíblia está dizendo que fidelidade é o fruto do Espírito. Ou você tem fidelidade ou não tem. Tem Salmo 101, versículo 6 aí? Só para passar para os irmãos. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Cantamos hoje aqui, os teus olhos sobre nós. Os olhos do Senhor, eles estão procurando quem? Qualquer um. Qualquer um. Deus é amor, qualquer um. Não, os fiéis. Os verdadeiros adoradores. Deus procura as pessoas certas. Entendeu? Então eu quero terminar dizendo que às vezes nós anulamos a fé, que a gente tanto prega e ora e crê e vamos orar nela agora, mas a gente anula com posturas e obras que são de trevas. Oramos para que Deus abençoe a nossa família. Esse ano é o ano da família. Senhor, abençoe a minha família. Mas nós, com as nossas mãos, estamos afundando ela. Oramos para que Deus nos cure. Deus me cura, mas não cuidamos da nossa saúde. Pedimos para Deus nos prosperar. E depois que Deus nos prospera, somos infiéis. Somos ingratos a Deus. Uma pessoa de fé é submissa à vontade de Deus. Por isso ela anda por fé. Vou repetir. Uma pessoa de fé, e o tema é fé, ela é submissa à vontade de Deus. Por isso ela só anda por fé. Fora disso é andar pelo que vê. Fora disso é desobediência à palavra. Não é uma falácia, irmãos. É uma ação de Deus na vida da pessoa. É Deus que gera o impulso. Você crê assim? Então pense no que eu te falei hoje. E vamos orar. Assim seja, assim disse o Senhor. Vamos orar.